Documentário do 50 Cent sobre Puff Daddy Diddy, episódio 1. Gente, eu vou gravar, assistir e gravar, ok? E o episódio 1 se chama Sofrimento versus Amor. Vocês vão entender depois. Esse vídeo é longo. Eu vou começar falando sobre o André Harrell, mas tem diversos outros pontos que começa esse documentário. Ele comprou sua primeira mansão. E antes dele se mudar para sua mansão, adivinha quem pediu para morar lá? Puff Daddy. Kirk, amigo do Puff Daddy e um dos fundadores da Bad Boy, depois mais pra frente vocês vão entender isso, fala que ele queria muito entender qual era essa relação exata do Puff com o André Harrell. Uma vez Harrell é perguntado, ele é seu filho? É você como um pai pra ele? Ele fala, não, ele é meu pupilo. Então, o amigo do Diddy de infância, que já tem vídeo dele aqui, tem vídeo sobre o André Harrell, tem vídeo sobre todas essas pessoas que eu vou falar, tá, gente? Então, Don começa contando das festas homéricas que James fazia em casa. Então, na sala, gente, tinha uma pista de dança. Literalmente uma pista de dança. E nessas festas iam cafetões, bandidos, astros de basquete, gente de tudo que é jeito. E na festa era um babado. Ele e esse amigo viam muita coisa durante essas festas. Todo mundo chamava o Puff de príncipe, principalmente sua mãe. Mas todo mundo chamava ele de príncipe. Só que o que acontece? Ela não queria nenhuma princesa ali ao redor deles. Isso também explica muita coisa. Na infância, ele era um palerma, zoado por todo mundo, apanhava de geral, roubavam a bicicleta dele. Por quê? Ele era o cara que era negro, porém ele estudava num colégio particular, católico particular. E ele era muito diferente dos outros caras, porque desde pequenininho a mãe já vestia ele parecido com o pai dele. O pai dele, vocês sabem, né, gente? Foi desvivido, porque tem vídeo aqui também, tá? É só ir lá na playlist. Porque o pai dele fazia coisas erradas, era trafi. E parece que trazia coisas de lá do Vietnã dentro de caixões. Gente, bizarro. Descobriram e desviveram ele no Central Park, com vários bangs na rede. James dava surras horrorosas nele. O Don, amigo dele de infância, o primeiro amigo dele, fala. Inclusive, esse cara tá no documentário do Peacock também, tá? Que é quem fala sobre a infância do Puff e tal. E ele falava que ele ficava horrorizado com as surras que a James dava no Puff. Don, esse amigo dele, conta também que Puff, em determinado momento, tem tanto ódio dentro de si que ele começa a revidar. Só que o que acontece, gente? Ele não vai de soco nas brigas, não. Ele pega, ele morde a orelha, arranca, vai no pescoço e morde. Gente, essas coisas aí que vocês estão entendendo mesmo, que eu não posso ser mais explícito. Na Uptown, ele começa a promover festas homéricas, assim, que geral ia e eram sensacionais as festas dele, muito famosas. Em 89, ele já mulheres, filmava e mostrava essas imagens em festas. Isso, gente, ele colocava num telão e exibia essas imagens. Inclusive, uma mulher processou, tem vários, tá? Mas essa que tá no documentário, no primeiro episódio, se chama Joy, e ela também é uma das pessoas que está processando a Puff Daddy civilmente. Inclusive, a mãe dela escreveu uma carta pra James contando o que o filho tinha feito, porém nunca recebeu nenhuma resposta. Óbvio que a mãe sabia o que o filho estava fazendo, porque ela fazia coisas também muito feias perto desse filho, desde que o filho era pequenininho. Ele foi criado num ambiente desse tipo. Puff era enlouquecido pela fama e ele faria qualquer coisa para ser muito famoso. Qualquer coisa. Logo em seguida, a gente veio essa situação do jogo de basquete que ele promoveu, em que 9 pessoas perderam suas vidas. Desviveram, pisoteadas e tal. Tem inclusive vídeo sobre isso aqui no canal, tá? Tem vídeo sobre tudo isso e tem um documentário dos irmãos e parentes das vítimas. O que acontece é que nessa fase ele ficou extremamente famoso com a desgraça que tinha acontecido e ele tirou partido disso. Janice então questiona ele e fala, você acabou de sair da escola, você tem que ir pra faculdade, aí você já quer se meter com essa coisa de música, aí diz que o amigo dele que conta, tá? O Kirk. Vai entender já quem é o Kirk. O Kirk fala que ele deu uma bufetada na cara da mãe e chamou ela de vadia. Logo após o incidente no jogo de basquete, os grandes figurões da Uptown Records que estavam acima do André Harrell falaram, a gente não quer mais esse cara aqui. E o André bateu o pé e conseguiu fazer com que o Puff ainda ficasse mais um tempo lá. Puff sempre queria a mulher dos outros. Ele quis a Kim Porter, que é do Dolby Shore, até conseguiu. A Misa Hilton também, que ele conseguiu, que namorava um outro cara. Já nessa fase, ele que se rebela contra o André Harrell e quer ser maior que ele, porque ele estava começando a crescer muito depois do incidente do jogo de basquete. Ele ficou muito famoso, gente. Sério. Pra você ver como as pessoas são mórbidas. Depois de um tempo, o André Harrell viu que não tem mais solução, porque eles estavam batendo muito de frente, e o André vai e manda ele embora. O André mandou ele embora, mas o André Harrell, acho que era tão apaixonado por ele, alguma coisa assim, que inclusive deixou ele levar o Big. Ele não roubou o Big, tá? O André ofereceu o Big e vendeu as poucas músicas que o Big já tinha lá na Uptown Records, vendeu pro Puff, e aí os dois saem. Puff vai em várias gravadoras e não fecha com ninguém. Até ali na Arista, eu acho que é isso.
E conheceu Clive Davis, que era um cara branco e já muito bem sucedido, que tinha Aretha Franklin, Whitney Houston, Stevie Wonder, um dos maiores de todos os tempos. Nesse momento nasce a Bad Boy Entertainment. O babado é, gente, ao abrir a Bad Boy Records, o Puff não coloca nada em seu nome, você vai já entender o porquê. Ele coloca 25% no nome do amigo Kirk Burroughs, que é esse cara que tá narrando várias coisas, e coloca 75% no nome da Janice Combs. Por que ele fez isso? Ele fez isso para não ter que pagar indenização para as vítimas da tragédia. 9 pessoas perderam a vida nesse jogo de basquete. É, gente, muito sujo. Ele começa a prestar atenção nos charts de música e vê quem que tá lá no topo. Tupac Shakur, que era um cara gato, inteligente, culto, bonito e que as mulheres eram loucas por ele. Ele fala, quem é esse cara? Vamos aí escutar o som dele. E pira. Então escuta o álbum do Big, acha sensacional, fica super feliz pelo sucesso dele e convida o Big pra fazer a abertura de seus shows. E leva o Big pra cima e pra baixo, trocam flows e tal. Eles eram bem parceiros e bem amigos, gente. Até que entra o Puff com ciúme e começa a melar toda a amizade dos dois. Sim, gente, o Big e o Tupac eram muito amigos. E essa amizade foi destruída pela Death Row e pela Bad Boy Records. Ele se sentia ameaçado pelo Tupac. E eu conto isso no livro da Quem Importa, que tem a playlist aqui também, tá? Eu conto lá que a Quem Importa falou que o Diddy tinha tesão no Tupac. E que o Pac não topou fazer uma atriz com eles dois. E por isso, daí que começou a azedar e ele começou a ficar com raiva do Tupac. Ele não conseguia, ele não admitia ser rejeitado por ninguém. O amigo dele, Kirk, fala que ele tem sim e muito a ver com o desvivimento de Tupac Shakur. Vou terminar o primeiro episódio por aqui, mas vocês assistam, porque é muito mais rico, fotos, imagens, vídeos e tudo, tá bom? E eu tô trazendo aqui um resumozinho de 10%. Se você sabe de alguma coisa que eu deixei de fora, por favor, me conta aqui. Um beijo.